Quero apresentar um conceito de independência linear da álgebra linear, tá? E mostrar uma técnica, uma maneira aqui, um teorema, tá? Para verificar se os vetores são linearmente independentes. Isso aqui é mais útil quando a gente tem uma série de vetores, mas também pode ser usado em outras ocasiões. Primeira coisa, tem que definir o que é um conjunto, aqui, o que são vetores linearmente independentes, né? E a gente vai definir um conjunto beta, que ele vai estar contido, né, dentro do conjunto vetorial V, tá? E beta, ele é o conjunto de vetores V1, V2, até Vn. Vou colocar na verdade x1, tá? x1, x2, até xn. De tal forma que o x1, x2, xn aqui, ele gera o espaço vetorial. Então, se a gente tem um vetor V que pertence ao Vzão, né? Ao espaço vetorial Vzão, então a gente vai ter que V ele vai poder ser escrito como α1, x1, α2, x2, até o αn, xn, tá? Então, multiplicação aqui é uma combinação linear desses vetores que gera esse espaço. Uma coisa interessante que dá para demonstrar, não vou demonstrar que é bem simples, é só verificar as três propriedades, mas dá para demonstrar que beta realmente é um subespaço de V, que esse beta aqui, que é o conjunto de vetores que geram um espaço, ele é um subespaço de V. Dá para demonstrar isso aqui. Então, o que seria independência linear? Ele é definido da seguinte maneira. Então, a definição ele é definido dessa maneira, tudo bem? Que α1 V1 mais até o αn Vn, ele é zero. Tudo bem? Essa soma aqui é zero. Então, para vou colocar x1, né? x1 até xn. Estou confundindo aqui. Até xn para um xi que pertence ao beta. Tudo bem? E um αi que pertence ao inteiro aqui. Com i que vai de 1 a n. Tá? Então isso aqui pode ser negativo, por exemplo, o alfa, tá? Do inteiro aqui. E nisso aqui vai implicar, então para ser independência linear, isso aqui tem que implicar que α1 ele vai ser igual a α2, α3, etc, até o αn igual a zero. Então a única maneira de dar zero essa soma aqui é se todas as constantes forem zero. E o porquê que foi definido dessa maneira. Então observe, vamos colocar aqui um plano com alguns elementos. Então com alguns vetores aqui, por exemplo, x1, x2, e aqui, por exemplo, tem um x3 aqui, ó, que ele é um vetor assim. x3, tudo bem? E o x3, ó, ele tem a mesma direção, o sentido do x1, ele é um múltiplo, colocar φ, ele é um múltiplo de x1, tá? Então vamos ver se esses vetores aqui, ó, vamos definir o beta, conjunto de vetores que geram esse espaço V, como sendo x1, x2 e x3. Vamos ver se eles são independentes linear. Então, segundo a definição, tem que ter α1, x1, mais α2, x2, mais α3, x3. A única forma disso aqui é com alfa todo zero, né? Todos os alfa zero. A gente pode escrever isso aqui de outra maneira como sendo
alfa 3 φ x1, certo? Porque ele é esse x3 a gente definiu ele como sendo um múltiplo ali do x1. E aí a gente teria, então como que a gente poderia zerar esse cara agora? A gente pode falar que o alfa 2 é 0, tudo bem? O alfa 1 ele vale 1. E o alfa 3 ele vai valer o quê? Menos alfa 2 por φ. Então nessa configuração aqui, a gente teria x1 mais 0 mais... Aqui eu vou colocar menos direto, tá? Esse aqui vai cortar com esse e vai ficar só menos x2. Menos... Opa, perdão, né? Aqui é 1 no caso. Então, menos φ. Eu posso colocar aqui menos alfa 1, tá? Pronto, assim fica melhor. O alfa 1 era 1, então fica menos 1 só, né? E aí aqui vai dar 0. Só que foi 0 com coeficientes diferentes. Então esses vetores aqui que a gente escolheu para a base beta, não é para o espaço vetorial beta, ele não são vetores independentes, tá? Linearmente independentes, porque a gente conseguiu anular eles colocando os alfa aí, né? Diferente de 0, todos eles, ou quase todos eles diferentes de 0, né? E para que serve isso? É para deixar único, né? Então o beta ele não precisa ser escrito dessa forma, ele pode ser colocado apenas o vetor x1 e x2. E dessa forma aqui a gente consegue construir todos os outros vetores. Claro que por eles terem uma relação de igualdade aqui, x1 é igual a x3, né, por φ. No caso, vamos colocar aqui φx3, a gente pode o quê? Trocar o x1 por x3. O beta também pode ser o quê? Então ele pode ser uma base escrita como x2, x3. Porque a gente pode escrever qualquer vetor v daqui como um alfa 1x2 mais alfa 2x3. Mesmo que ele seja, por exemplo, aqui x3 por φ, né? A gente trocou aqui, tinha que ser, por exemplo, φ aqui. Então seria φx3. Esse alfa 2φ aqui, ele vira uma outra constante, então, tá? Tanto faz, tudo bem? Aqui, C1x3. Então a gente pode reescrever por essa causa aqui, por eles terem uma equação ligando-os. Então isso que é independência linear, tá? É para tirar esses vetores aqui repetidos que são inúteis. Definindo isso, a gente consegue agora definir uma maneira de verificar isso aqui para vários vetores que é interessante, que eu vou fazer no próximo vídeo.